que a sunamita, que nós vemos aqui, uma mulher que não era nem crente, não era nem judia, não era nem dizimista, não era nem frequentadora de igreja, ela fez uma coisa diferente de todas as pessoas do país. Ela olhou e viu que na frente da casa passava um profeta, convidou para vir comer pão. Há um mistério em comer pão. Diga mistério. Pergunte por quê? Porque as primícias que Deus ordenou que devia ser trazida aos profetas era primeiro o pão, depois os grãos. É a comida do sacerdote. E sem saber da lei de Deus, aquela mulher era primicista, dava as primícias. Entendeu? Diga amém. Então aquela mulher recebe um profeta. Aí passa um tempo, diga, passa um tempo. Eu digo, a sunamita foi a única, vai ser única. Eu digo, a primicista é primeiro. Diga primeiro, é príncipe. Diga princesa, príncipe, primeiro. Eu digo, tudo que é primeiro é chamado príncipe. Diga, Deus quer o primeiro, porque Ele é o primeiro e o último. Aleluia. O alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Pai, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que deu origem, o Abba, Pai, o originador de tudo. Então Ele exige o primeiro minuto do dia, Ele exige o primeiro amor, Ele exige tudo que é primeiro, porque Ele é primeiro. Então quando uma pessoa dá o primeiro para Deus, ele é conhecido por Deus Pai como, diga primeiro. Esse é o primeiro da cidade, esse é o primeiro do futebol, esse é o primeiro desse, primeiro daquele, primeiro daquele. Diga comigo, sunamita. Diga, guarde esse nome. Diga, sunamita, a única. Diga, primicista. Então diga comigo, veio uma praga sobre a terra, todos foram atingidos, mas Deus disse, menos uma pessoa. Eu fico pensando, se você ouvisse isso, quem será que não vai ser atingido? O único, quem é o predileto de Deus, quem é o herói de Deus, quem é diz o nome aí, o queridinho do papai. Fala aí, tu é queridinho do papai? Diga, queridinho de Deus. Já me apelidaram disso, já teve criticar por isso também. As pessoas têm ciúme dos queridinhos. Então diga, a sunamita, a única mulher que Deus disse, não quero que ela sofra, não quero que toque nela. Então eu fiquei imaginando, eu digo, meu Deus, até o profeta teria que passar pela praga, pela fome, para consolar o povo tinha que ficar ali. Mas por que Deus deu tanta importância para esta mulher? Ela fazia tão pouco. Chamou o profeta para a casa dela e disse, venha comer pão conosco. Diga, partiu o pão. Aqui há algo poderoso. Jesus partiu o pão de uma forma muito especial. O costume antes de Jesus era partir um pedaço pequeno para o visitante. Jesus inverteu, pequeno para ele e o maior para o visitante. Por isso que os discípulos de Emaús, quando viram aquele homem partir o pão, disseram, é ele. Diga, pão nosso de cada dia. Aleluia. Então diga, a sunamita recebeu o profeta. A sunamita mandou colocar uma mesa para ele. Se você sonhasse e imaginasse que um simples gesto, como partir do pão, receber um profeta, um homem, uma mulher de Deus enviado, quem entendeu, diga amém. Diga amém. Amém. Pudesse trazer tanta bênção, tanta coisa. Agora, ouça, eu preciso falar com Deus, Senhor. Nós vamos ungir profetas
em setembro. E por que o Senhor está falando comigo direto de honrar o profeta? Porque o profeta, amados, quando chega num lugar, ou está para terminar o mundo, ou está para ser liberado uma bênção do céu. Deus não manda o profeta em vão. Diga por quê? A coisa é tão violenta. Agora está falando com a Ayrton que Deus trocou toda a história do Ayrton por causa de um profeta. Amém? Então diga comigo: a Sunamita nos ensina algo muito especial. Primeira coisa que eu aprendo, ela percebeu que, diga, percebeu, aquele homem era um homem de Deus. Diga, verdadeiro. Isto nos ensina que, diga, que existia muitos falsos. Porque ela disse: veja que esse. Então imagina quantos passaram, galera, que eram safados. E agora ela diz: esse é um homem de Deus. Aí ela vai e faz uma coisa que eu acho que, se a minha mulher fizesse, eu ia ter um problema sério. Ela começa a fazer propaganda do profeta. Meu marido, querido, lindo. Quando ele está todo, não é, meloso, ela diz: como é que está o teu dinheiro? Por quê? Quer comprar uma roupa para você? Quer viajar para a Europa? Quer para a Inglaterra? Não, tu me daria até a metade do meu reino, diz o cara. E ela disse: eu quero dinheiro para dar. Por quê? Para um homem que passa na frente da nossa casa. O cara, imagina, puxou o 38, eu vou matar essa mulher. Quem é o homem? É o profeta Eliseu. Mas o que, mulher, que tu tem com esse homem, mulher? Ele é um homem de Deus. Pense comigo, o que essa mulher levou para convencer o marido a fazer um investimento e trazer uma oferta para dar um profeta. Eu não sei se eu posso falar, mas hoje teve um caso aqui muito interessante. Mas acho que não dá para contar ainda, não é pastor Marco. Mas aqui Deus fez um milagre extraordinário nessa cidade. Alguns anos atrás eu fui processado aqui nesse fórum. E acontecia exatamente essas coisas. Vários maridos dessa cidade prenderam suas esposas em casa por mais de 20 anos por não vir na igreja. Por causa do profeta. Agora, poucos dias, teve um caso assim, que eu descobri por quê. Porque o marido que agia assim, ele era o safado. Então ele pensava que o profeta também era. Está entendendo? As pessoas julgam os outros por aquilo que ela é. Se ela não é de confiança, ela não confia em ninguém. Se ela é uma traidora, pensa que todo mundo é um traidor. Se ele é um ladrão, pensa que todo mundo é. Então a Sunamita, imagina essa mulher convencer o marido dela para fazer um quartinho para um homem estranho entrar na casa dela e ali dormir e comer. Então diga comigo, essa mulher deveria ser uma mulher com um V maiúsculo. Não é V de velha, é V de virtuosa. Diga, virtuosa. Porque nunca deu motivo para o marido dela desconfiar dela. E aí o marido vai e dá a oferta, constrói o quartinho. Aqui na igreja nós temos algumas mulheres assim. Mas tudo bem, então diga: Sunamita, diga uma mulher maravilhosa. Diga uma mulher que nos ensina. Diga um princípio. O princípio das primícias. Agora eu falava que veio a tempestade ali em Baiano, né? E quando veio a tempestade,
A dona Vilmiede está lá servindo a ceia. Diga ceia. É o pão e o vinho. E a dona da casa é dizimista e predicista. E a praga veio, pedra e vento. E a dona Vilma disse: Senhor, nós somos dizimistas e somos predicistas para o vento e para a pedra. Eu diga duas, diga um som dobrado, diga um som dobrado. Quantos de vocês são dizimistas e predicistas? Eu quero fazer um desafio até setembro para você dar o dobro de tudo para Deus. Você dava 5 minutos por dia de oração, dá 10. Você dava 2 horas, dá 4 horas. Você dava os primeiros minutos para Deus. Se você não dava, começa a dar tudo dobrado. Desde a tua oferta, a tua vida, o teu esforço, o subida do monte e assim por diante. Quem daria isso, diga aleluia. Eu falei, ela já falou tudo. Aí a pastora Mara me chama e diz: o construtor me procurou. O que os irmãos de Dona Chica não sabem é que quando eu fechei o negócio com a construtora para fazer a frente da igreja, foi cobrado um preço. E depois foi aumentado, acho que dobrado, por causa do probleminha que apareceu. E nós ficamos, eu dei meu carro que eu subi o monte, e ficamos sem dinheiro. Então, eu cheguei agora. E já ia parar a construção, porque a construtora, eles não trabalham sem dinheiro. E eu fiz o propósito, não pedi oferta para a construção. Então eu estava ali numa luta, e Deus levanta uma sunamita que veio lá de Sunem e diz: pastor, não pode parar a construção, vamos continuar, vamos continuar, eu vou ofertar para a construção. Lá na igreja Dona Francisca, o pastor me ligou e disse: pastor, os construtores terminou aqui, mas ele está voltando. Eu disse: o que aconteceu? Agora não tem mais. Eu podia fazer, eu fiz. Eu pensei comigo, mas não falei nada. Porque nós nunca devemos dizer para ninguém que nós não temos. Porque nós temos, só que está no lugar da Jesus. Talvez eu possa pregar. Mas interessante, os empregados, pouco tempo atrás, o Ayrton disse: eles vão embora. Se não tiver dinheiro, eles pagam. Aí a gente deu, e agora? Eu já tinha feito o projeto, estava tudo certinho. Então, eu sei que ninguém trabalha sem dinheiro, correto? Então, hoje, eu estou construindo o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. O último andar é o meu andar, é o quartinho do profeta, o quartinho da oração. Aleluia. Aí eu li para vocês que a sunamita chamou o profeta para comer da sua casa e viu que ele era um homem de Deus. Então ela disse, diga, ela disse, o que ela disse? Diga: veja que esse homem é um homem de Deus, façamos para ele, diga, façamos para ele um quartinho. Eu digo quarto do profeta. Diga lá, o quarto do profeta. Façamos para ele um quartinho. E o marido fez o quartinho. Ali o profeta vinha e se recolhia no quartinho. O quarto do profeta é o local secreto, onde ele apresenta a Deus sua vida. Eu não tenho nenhuma pessoa na face da terra que eu possa chegar para ela e dizer assim: eu vim aqui contar para você o que eu estou passando.
Nós, pastores, não temos esse privilégio de ter uma pessoa na face da terra para chorar no ombro, a não ser Jesus. Então, no quartinho do profeta aqui, quando a gente está mal, cansado, chega para uma luta, uma batalha, não vejo a hora de ir para o meu quartinho e fechar a porta. E ali eu navego. Às vezes, se vocês me observam, agora essa semana mesmo eu fiquei lá um tempo, quando eu entrei, fiz uma gravação. Quando eu saí, eu fiz outra gravação. E eu olhei a filmagem, digo, essa última filmagem, eu estou uns 10 anos mais novo do que quando cheguei. Há uma metamorfose que acontece no quarto do profeta, no local da oração, no querite, o quarto, o local da oração. Para mim, o lugar mais sagrado, tem a cabaninha lá em cima, mas o lugar que eu viajo quando eu chego aqui, não tem lugar melhor do que aqui na igreja. Parece que eu escrevo um livro em 2 dias aqui dentro, quando tem irmãos orando aqui. Digo, o quarto do profeta. O local onde ele se encontra com Deus. Na casa do sunamita, ele chegava ali, o profeta, e descansava. Ali naquele lugar, existe no segundo andar, existe uma janela que se abre no céu, quando estamos em sintonia com Deus. E quando nós viajamos em direção a Deus, ouvimos decretos, diga decretos. Quando Mateus 18 fala assim: tudo que é ligado na terra é ligado no céu, tudo que é proibido na terra é proibido no céu. Se 2 ou mais concordarem, coloca a mão no teu coração. Quantos de vocês precisam de uma palavra de Deus hoje? Feche suas olhos um pouquinho. Qual o desejo do teu coração nesta noite? Qual seria o sonho que você já nem sonha mais e já desistiu de sonhar? Tem algum sonho secreto que nunca você alcançou, nunca conseguiu? Aquela mulher sunamita, a sunamita era uma mulher rica, mas ela não tinha filhos. Quando ela ofereceu o quartinho para o profeta, ela abriu uma porta para ter um filho. Nesta noite, Deus te trouxe aqui porque você está igual ao sunamita. Eu estava no meu quarto e Deus falou comigo, assim como Ele falou com o profeta. Deus disse: profeta, tu está descansando no quartinho que esta mulher mandou construir. Ela pagou, ela preparou uma oferta para construir. Sabe por quê? Porque ela precisa de um milagre. Ela não tem filhos. Então o profeta saiu daquele quarto e disse: mulher, dentro de 1 ano abraçarás a um filho.